de Mateus, capítulo 22, do verso 34 até o verso 40. Mateus, capítulo 22, do verso 34 até o verso 40, diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Meus irmãos, eu queria brevemente, nesse momento, refletir com os irmãos sobre dois aspectos da teologia cristã, né, assim chamada, que muitas vezes ou são confundidos ou são muito mal interpretados, que é a distinção entre o que é lei e o que é graça, certo? O que é lei e o que é graça. Nós já tivemos alguns momentos de estudo sobre isso, em alguns momentos mais antigamente, né, da EBD, mas é bom a gente pensar um pouquinho mais sobre isso. Lei e graça parece o seguinte: muita gente pensa que a lei só ocorria no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, antes da vinda de Cristo. Depois da vinda de Cristo não tem mais o tempo da lei, agora é o tempo da graça. Mas uma leitura mais acurada da Bíblia vai mostrar que sempre foi lei e graça. Lei e graça. Lei e evangelho. Lei e evangelho. Não há distinção, não há uma... Apesar de haver a distinção, mas essas duas coisas sempre caminharam juntas. A lei, né, nós já vimos, ela sempre aponta para a nossa necessidade de cumpri-la, ao mesmo tempo para a nossa incapacidade de cumpri-la por conta do pecado. Sendo assim, é preciso que nós tenhamos a ação da graça de Deus em nós, a levar-nos a aceitar que não podemos cumprir a lei que Cristo cumpriu por nós. Então, nesse ponto, a gente pensar em lei sem graça ou graça sem lei fica digamos assim, uma balança sem um dos pratos, né? Fica meio confuso. Bom, a questão da lei do Antigo Testamento, no período que é o período anterior à vinda de Cristo, todo o Antigo Testamento, nós acabamos até há pouco tempo de estudar isso aí, todo o Antigo Testamento ele aponta para Cristo, ele aponta para a pessoa de Cristo, de Gênesis até Malaquias, né, fala sobre Cristo Jesus, aponta para Cristo Jesus. De Mateus até Apocalipse, aí já fala de Jesus, né? Ele viria, agora ele veio, já manifestou os evangelhos, o ministério de Jesus, Atos dos Apóstolos, a instituição da igreja, né? Os nossos primeiros irmãos organizados em igreja após a ascensão de Cristo, segundo os ensinos dele, as cartas segundo os ensinos dos apóstolos, que eram os ensinos de Cristo, e Apocalipse com a volta de Cristo. Então, todo o Antigo Testamento se cumpre em Cristo e todo o Novo Testamento é o cumprimento disso. Não é? Então, lei e graça eles sempre vão caminhar junto. A vinda de Cristo inaugurou um modo novo e definitivo de Deus dispensar a sua graça. Não é? Porque antes os benefícios da graça, eles estimulavam os crentes da Antiga Aliança na fé e na esperança da vinda do Messias. Então, quando a gente vê aqueles sacrifícios do Levítico, quando a gente vê os reis, os profetas, todos eles apontavam para Cristo. Então, os benefícios da graça que os nossos irmãos tinham era a fé que era depositada no coração deles e a esperança de que o Messias viria. A vinda de Cristo muda completamente isso. Então, todos e mais. Por que a vinda de Cristo muda completamente tudo isso? Porque
todos aqueles símbolos, todas aquelas figuras que apontavam para ele, mesmo sendo tipos de Cristo, não salvavam. Porque quem salva é somente a graça de Cristo. Quem salva é somente a graça de Jesus. Então, aqueles símbolos, aquelas celebrações, os reis, os profetas, eles em si não salvavam ninguém. Mas para quem eles apontavam. E aí a vinda de Cristo muda tudo. Porque a graça dele está dispensada agora no Filho. No Filho. Por isso que Hebreus diz, né, que antes, Hebreus 1 começa dizendo assim, antes Deus falou de várias maneiras aos pais pelos profetas, mas hoje nos fala pelo Filho. Então, todos os acessos aos benefícios da graça passa a ser agora por meio do Evangelho, da boa nova de salvação, né, que chega para os homens. Então, lei e Evangelho, primeira coisa, não são a mesma coisa. São dois modos diferentes, porém não excludentes. Um não tira o outro. Pelos quais Deus se manifestou, que Deus manifestou sua graça e aproximou os homens de si. Então, ele, na antiga aliança, a maneira como ele aproxima os homens é apontando para o Messias. Né? Na nova aliança, ele se faz homem e vem ser o nosso Messias. Né? Deus se faz homem e vem viver entre nós. Então, o Evangelho aponta o sentido da lei. Olha mesmo, vamos primeiro ponto aqui. O Evangelho, ele aponta o sentido da lei. De que maneira? O Evangelho, a dispensação da graça, por assim dizer, a vinda de Jesus, a inauguração dos últimos dias, né? Como Paulo chama lá, a plenitude dos tempos, a inauguração da plenitude dos tempos, quando Jesus veio, aponta o sentido da lei. Ou seja, tudo aquilo, ou todo aquele cerimonial criado desde Adão, quando Deus cria homem e mulher, põe eles no jardim, até a última palavra de Deus pela boca dos profetas registrada no Antigo Testamento, aponta para o Evangelho, aponta para Cristo, aponta para a graça redentora no sangue de Jesus. Então, como é que a gente deve enxergar isso? O Evangelho, a boa nova de Deus, em Cristo Jesus, nos aponta o sentido da lei. Ora, como? A gente olha para aquilo lá da lei e diz, eita, agora eu vejo que isso tem sentido. Nós estamos estudando, o pastor tem pregado no livro de Levítico, olha lá os bodes da expiação, no Yom Kippur, né, no dia da expiação, aqueles bodes apontavam para quem? Para Cristo, que seria o sacrifício perfeito. Os reis que foram instituídos, Davi era um tipo de Cristo, aponta para quem? Para o Rei dos Reis que viria. Os profetas, não é? Apontavam para Cristo, que falaria do reino de Deus, anunciaria o reino de Deus, porque ele diz, o reino de Deus é chegado. Né? Então, todos esses, os sacerdotes apontariam para o sacerdócio de Cristo, que, como sacerdote perfeito, apresentou o sacrifício perfeito, sendo ele mesmo. Então, as coisas da lei, elas têm sentido ser vistas pela ótica, pelos olhos do Evangelho. Então, mostra que tudo aquilo não foi em vão. O plano de Deus se cumpriu de maneira cabal na pessoa de Cristo Jesus. Tudo aquilo. Quando Deus, a obediência por obrigação ou por medo tem valor limitado, mas quando é motivada por amor e a obediência se torna agradável para quem obedece e para quem é obedecido. Esse é o sentido. Quando Deus é amado com tudo que nós somos, tudo que nós temos, todos os mandamentos que demandam adoração, fidelidade, confiança, submissão plena a Deus encontrarão sua expressão mais real e profunda. Nós não teremos outros deuses, guardaremos o dia de descanso e adoração, traremos dízimos e ofertas com alegria. Então, aqueles aspectos dos mandamentos, quando a gente olha agora para a lei como mandamentos, né? A Bíblia diz lá no Salmo 19 que a lei do Senhor ela é perfeita e restaura a alma, que os mandamentos do Senhor não são penosos. E aquele que ama a Deus, ele cumpre os mandamentos de Deus com amor, com gratidão, com louvor a Deus. Observando como? Observando o seguinte, que ao olhar para a lei,
ele se vê totalmente incapaz de cumpri-la. Aquele que é tocado pelo Espírito Santo se vê totalmente incapaz de cumpri-la. Mas quando ele continua a trilha da redenção, em Cristo Jesus, ele encontra quem pode cumprir a lei. E em Cristo Jesus, nós cumprimos a lei. Em Cristo Jesus, nós somos redimidos. Então, por isso que nossa devoção a Deus é feita não com pena, não com dureza de coração, não com tristeza, não com aflição, mas com alegria, com gozo, com satisfação, com a certeza de que estamos no caminho que estamos por conta dessa graça, dessa misericórdia. Então os mandamentos de Deus são cumpridos. E aí, meus irmãos, é o ponto que Cristo fala de amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Então é uma bênção tamanha que a gente... Como é que a gente observa o amor a Deus? Se guardarmos os nossos mandamentos. Esse é o que ama a Deus. Se nós amarmos ao Senhor, cumprindo os seus mandamentos. Mas sabemos que só cumprimos pela graça. Então, olha bem, o Evangelho aponta o sentido da lei. Que sentido, meus irmãos? Que a lei é boa, a lei é perfeita, nós não. Somos incapazes, somos maus, somos imperfeitos. E precisamos de quem é bom, de quem é capaz, de quem é perfeito. E só Cristo pode fazer isso. E quando nós olhamos mais a fundo que Ele fez isso, nós nos alegramos, nosso coração se enche de gozo e nós servimos ao Senhor com alegria. E mais, nós não só servimos ao Senhor com alegria, mas em relação ao nosso próximo, nossas atitudes vão ser cheias de bondade e de misericórdia. Porque é exatamente o segundo mandamento. Agora, esse segundo, digamos assim, é primeiro e segundo, mas Cristo disse que o segundo é semelhante a este. É igual, a ordem é um, porque ele tem que falar um depois do outro. Mas amar a Deus e não amar ao próximo não vale no reino de Deus. Né? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Lá na carta de João, ele nos exorta, né? Se a gente diz que ama a Deus quem não vê e não ama o próximo a quem vê, alguma coisa está errada aí, né? Então, ao próximo, nossas atitudes vão ser cheias de bondade e de misericórdia. Por quê? Porque nós vamos usar nossos dons, nossos talentos, nossos recursos para abençoar o próximo. Em termos, independente de quem precisa. O nosso semelhante, o nosso próximo, é aquele que está ali perto de nós precisando. Né? A parábola do samaritano, do bom samaritano, mostra bem isso. Quem é o nosso próximo? É aquele que está perto de mim e que precisa da minha mão, precisa do meu apoio. Independente de quem seja. Agora, em se tratando dos nossos irmãos do corpo de Cristo, isso ainda é muito mais sério. Porque lá em Efésios é dito que Deus derramou dons aos homens, não é? Para que nesse uso de dons, o corpo de Cristo seja aperfeiçoado. O corpo de Cristo tem a condição de crescer. Então, quando eu uso os meus dons para abençoar os meus irmãos, fazer o corpo de Cristo crescer, eu estou mostrando que eu amo a Deus sobre todas as coisas e amo o meu próximo como a mim mesmo. Por quê? Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. E segundo, somos salvos pela mesma graça. Somos salvos pela mesma graça mediante a fé. Então, essa expressão de que as nossas ações mostram muito bem o sentido da lei e da graça, ou seja, não são boas obras. Pelo contrário, quer dizer, é sim, mas uma única boa obra, a obra de Cristo. E isso vai refletir nas nossas vidas, nas nossas obras de bondade, de misericórdia, de amor ao próximo. Lembrando que tudo isso acontece por meio da graça, né, por meio do Evangelho, que aponta o sentido da lei. Que Deus nos dê graça para caminharmos sempre nesse sentido, nunca deixando de ver essa percepção de que a graça de Cristo é que nos leva a perceber que Ele cumpriu a lei por nós. E que a lei era uma necessidade. E que a lei é boa. A lei é perfeita, ela restaura a alma. O salmista diz que ela é mais doce do que os favos de mel. E diz que é lâmpada para os nossos olhos, lâmpada para os nossos... luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. É uma homenagem, um louvor atrás do outro nos salmos acerca da lei do Senhor. E Cristo responde
aos fariseus aqui dizendo isso, que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, é fazer o quê? É cumprir a lei dele. E depois, isso vai refletir também no amor ao próximo. Amar ao próximo como a nós mesmos. Então o Evangelho aponta o sentido da lei. Por outro lado, o Evangelho, pelo Evangelho a lei é cumprida. Nós falamos isso agora há pouco, mas é exatamente isso. Em Mateus capítulo 5, eu vou ler aqui para os irmãos. Mateus capítulo 5, versos 21 e 22. Ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha bem, com essa proposta, Jesus expõe a vontade de Deus nos relacionamentos pessoais, no casamento, nos juramentos, até mesmo no confronto com aqueles que nos fazem mal. Esses dois primeiros versículos falam das relações com nossos irmãos em vários níveis, mas em seguida ele continua falando: ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Ele nunca diminuiu o sentido da lei. Na verdade, ele coloca que de maneira tal que sem a ação da graça não é possível cumprir. Se algum homem olhava para a lei e se achava capaz de cumprir, ali ele tinha que cair. Ele tinha que cair. Porque somente nesses aspectos aqui, em relação a se irá contra seu irmão, vai estar sujeito a julgamento. A chamar o irmão de tolo, olha que coisa. É similar àquela de que Cristo diz que se o homem olhar para uma mulher com pensamentos impuros, já cometeu adultério. Veja como a coisa é séria. E veja como há a necessidade da graça para transformar as nossas vidas. Então, a verdadeira fé cristã é indissociável de um comportamento ético exemplar. Então, mas não são boas obras, não é apenas moralismo, não é apenas legalismo, mas é a questão de uma lei que precisa ser cumprida, de uma impossibilidade de cumprimento por causa do pecado e de um reconhecimento de que só Cristo pode cumpri-la. Então, o Evangelho não nos dispensa, meus irmãos, do cumprimento da lei. Ele não nos dispensa, nunca dispensou. O Evangelho vem colocar na gente um novo coração onde estão escritas as leis do Senhor. E gerar uma nova vida, aí sim, como diz lá em Timóteo, habilitada para toda boa obra. Para toda boa obra. Não por nós, mas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo que passa a habitar em todo crente, em todo homem que é nascido de novo, em quem ele aplicou a obra de Cristo no coração e através da pregação da palavra nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nos mostrando a lei. E quando nós olhamos para a lei, nós choramos, nós nos desesperamos porque vemos o quanto a lei é santa e o quanto nós somos pecadores. Porque a lei reflete quem a fez. Ou a lei reflete quem a criou, que é Deus. E Deus é santo, Deus é puro. E nós somos pecadores, nós somos impuros. E por isso, a lei nos coloca nessa situação, mas aponta para aquele que pode nos redimir. Aquele que pode cumprir a lei por nós. Não somente pode, ele cumpriu a lei por nós para que o seu povo fosse resgatado e caminhasse em graça, santidade e sabedoria. Então, meus irmãos, vamos lembrar disso, que a graça do Senhor habita em nós e nos tira de um mal terrível, que era o não cumprimento da lei dele, que nos levaria para o inferno. Mas em Cristo nós fomos redimidos. Em Cristo ele cumpriu toda a sua lei. Inclusive pagando por nossos pecados, que a lei exige isso. Que se um homem pecou, precisa que um homem pague. Mas nenhum homem poderia pagar. Porque nós pecamos em Adão e em Adão nós morremos espiritualmente.
mas em Cristo nós nascemos de novo. Em Cristo nós somos vivificados para a glória do nome dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e misericórdia para amarmos cada vez mais a sua santa lei e andarmos cada vez mais debaixo da sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque, Senhor, nós podemos descansar das nossas obras. Descansar da nosso orgulho de achar que podemos cumprir a tua lei, de podermos caminhar para a salvação com nossos passos, nossos próprios passos, com nossas próprias capacidades. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a contemplarmos a tua lei e vermos que ela aponta para Cristo. A estarmos debaixo da cruz de Cristo, hoje e sempre, e caminhemos nessa certeza para a glória do teu nome. Abençoa teu povo, Senhor. Abençoa teu povo. Mais uma vez nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite. Então, Deus abençoe, que todos tenhamos uma boa noite de descanso, que tenhamos aí o restante de semana abençoado. No próximo sábado, aqui no canal da igreja, teremos um culto, uma live, né, da UMP. Não deixem de assistir. O pastor Cléder que vai ministrar, estaremos falando sobre fé. No próximo domingo pela manhã e à noite aí faremos as transmissões lá da igreja, né? Estamos lá com apenas um grupo pequeno, só os responsáveis de liturgia, transmissão, som e música. Então, que Deus abençoe a todos. Orem para que a gente saia logo dessa condição, né? Que nossa nação, nosso estado, nossa cidade melhore nesses índices, que essa doença diminua essa transmissão, que a vacina avance. Deus abençoe a todos. E para encerrar, eu queria só lembrar, meus irmãos, que a qualquer hora você pode fazer contato, a gente falou domingo, com a junta diaconal, tá certo? Se precisar de recolher seu dízimo, sua oferta na sua casa, você não está podendo ir para a igreja, ou tem dificuldades com a transação eletrônica, pode entrar em contato com o nosso irmão diácono Pablo, o diácono Everson, o diácono João Carlos, o Carlos também, que eles se organizam para ir buscar diácono Clóvis também, que eles se organizam para ir buscar seu dízimo, sua oferta e também seu donativo, para a gente ajudar a quem precisa, e há muita gente precisando de nossa mão, de nosso auxílio, de nossa ajuda. Que Deus abençoe a todos. E a gente, para encerrar, vai ouvir mais um cântico. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.